Tragédia. O pior foi confirmado hoje, exatamente como o Padre Pio avisou. E se eu te dissesse que algo que parecia distante, quase esquecido nos confins da fé, hoje se revela com a força de um trovão? Não é lenda, não é invenção. É o eco sombrio de um aviso que muitos ignoraram, mas que agora grita com dor e urgência. Padre Pio viu isso, falou, chorou. E nós fechamos os olhos, mas não dá mais para fingir. O tempo acabou. E você sabe disso. No fundo do seu coração cansado, você sabe. Porque tem algo errado, porque o mundo está estranho, porque sua alma anda inquieta. Algo está mudando no mundo espiritual. Muitos já sentem, mas poucos compreendem. Não é coincidência que você esteja vendo esta mensagem agora. O que está prestes a acontecer pode mudar o destino da sua família, para sempre. Preparei um guia urgente. O livro digital Salve Sua Família da Profecia Mais Sombria. Está disponível agora no primeiro comentário fixado. Mas atenção, quem ignora o chamado perde a chance. Quem age é surpreendido por milagres. Clique agora, baixe o seu e depois volte aqui e escreva: Amém, eu ouvi o chamado antes que fosse tarde. Você vai se lembrar deste dia. Algo poderoso vai acontecer ainda hoje. Hoje não é apenas mais um dia. Há algo no ar que arrepia, que pesa, que sufoca. Uma sensação que não tem nome, mas você reconhece. É como se o céu estivesse olhando e esperando nossa reação. Porque não é coincidência você estar ouvindo isso agora. Não é à toa. Isso está sendo entregue para você. Porque você ainda sente, ainda crê, ainda chora em silêncio, esperando uma resposta. E talvez ela esteja aqui, entre essas palavras que doem e curam. Padre Pio disse que viriam dias onde o sofrimento calaria até os mais fortes. E hoje vemos esse silêncio tomando conta de lares inteiros. Você viu, nas ruas, nos olhos dos vizinhos, nas igrejas vazias. Algo foi arrancado, um pedaço da fé, uma parte da esperança. Mas a profecia falava disso, de um tempo onde só os de coração firme veriam a verdade. E talvez seja por isso que você ainda está aqui, escutando, buscando, porque no fundo, você sabe, o aviso chegou. E ignorar isso seria um erro que custaria caro demais. Olhe à sua volta. Não sente o peso que paira no ar? Não percebe o quanto as pessoas têm andado como se estivessem perdidas, esperando por algo que não sabem nomear? O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: Hoje algo espiritual foi ativado em mim. A vida tem batido forte. As perdas têm sido muitas. A dor já nem se esconde mais. Ela bate à porta sem pedir licença. Mas o que mais machuca é sentir que ninguém vê, que a alma grita e o mundo segue surdo. Foi sobre isso que Padre Pio alertou. Um tempo de silêncio espiritual tão denso que nem as orações pareceriam subir. Mas há um segredo escondido nisso tudo, uma chave que poucos têm coragem de buscar. Porque exige fé, exige verdade, exige entrega. Você está disposta? Porque não é para qualquer um. Padre Pio viu o que viria. Ele sabia que não seriam terremotos ou guerras que destruiriam o espírito, mas sim a falta de sentido, a dor de viver sem direção. E é isso que tem consumido muita gente por dentro. As pessoas sorriem por fora, mas por dentro estão em ruínas. Você sabe, porque sente isso também, porque vive cercada de sorrisos vazios. Mas Deus não se cala diante disso. Ele falou, ele avisou, e deixou marcas, mensagens, caminhos, só que poucos têm olhos para ver. Talvez você seja uma dessas poucas. Talvez você tenha chegado até aqui por isso. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida, mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Deixe nos comentários. Hoje Deus me deu um sinal, e eu não vou ignorar. Sabe aquele suspiro cansado que você soltou ontem à noite antes de dormir?
aquela lágrima que ninguém viu, Deus viu. E foi por isso que Padre Pio falou tanto sobre esses tempos. Tempos onde os corações estariam feridos demais para continuar, mas orgulhosos demais para pedir socorro. Só que a alma clama mesmo quando a boca se cala, e o céu escuta. Só que o tempo é curto, não dá mais para adiar, não dá mais para esconder essa dor como se fosse normal viver assim. Você sabe que não é, e se sente isso é porque foi chamada para algo mais. Porque há um propósito, e não é pequeno. O que está acontecendo hoje não é apenas consequência. É cumprimento, é resposta. O que Padre Pio viu com os olhos da alma está se concretizando. As peças estão se encaixando, mas não para todos. Só enxerga quem sente, só escuta quem ainda tem fé. E talvez seja por isso que, mesmo com medo, você ainda não foi embora. Porque algo te segurou aqui. Algo maior, algo que não dá para explicar com palavras simples, algo que queima, inquieta, sacode por dentro. E se for isso, não ignore. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. Há dias em que o silêncio pesa como pedra, em que tudo parece distante e escuro, em que os joelhos doem, mas mesmo assim você dobra, porque sabe que não tem outro lugar onde encontrar paz. Foi nesse tipo de desespero que as revelações de Padre Pio começaram a fazer sentido, porque não era para quando tudo estivesse bem, era para agora, para quando o chão sumisse, para quando a fé tremesse. Ele deixou algo para quem não desistiu, para quem ainda acredita, mesmo sangrando. Você se encaixa nisso? Talvez ninguém saiba das tuas batalhas. Talvez você tenha se acostumado a sorrir só para manter as aparências. Mas Deus vê. Ele sempre viu. E mesmo quando todos te ignoram, Ele te chama. O problema é que a voz dele é sutil. Fala na dor, nos detalhes, nas palavras que você quase não ouve, mas que queimam. Como essas agora. Porque você sabe que não é coincidência, que isso é parte de algo maior. Que a dor que sente tem nome e também tem cura, mas é preciso fé. É preciso coragem para ouvir o chamado. Você vai? O livro está no comentário fixado, mas não ficará lá por muito tempo. Ele carrega revelações que Padre Pio pediu que fossem conhecidas nos últimos tempos. Pegue agora. Depois diga: Amém. Eu ouvi o chamado. E se você ainda está aqui, é porque algo dentro de você implora por respostas. Talvez seja aquela angústia que aperta o peito à noite, quando todos dormem e o único som que sobra é o dos seus próprios pensamentos, gritando por socorro. Talvez seja aquela sensação de que algo muito errado está acontecendo com o mundo, mas ninguém parece perceber. Como se estivéssemos sendo empurrados, pouco a pouco, para um abismo invisível. E quem tenta gritar é logo silenciado. Padre Pio viu esse tempo. Ele falou sobre esse silêncio, sobre essa escuridão que se esconde atrás de sorrisos e sobre as almas que seriam esquecidas. Mas que Deus nunca esquece. Você sente isso, não sente? Que tem algo grande demais vindo por aí. Algo que está prestes a acontecer e que vai separar os que fingem ter fé dos que realmente vivem por ela. Não são só desastres naturais, não é só política suja ou sociedade doente. É algo espiritual, é invisível, mas tão real quanto as lágrimas que você já derramou quando ninguém estava vendo. Algo está prestes a quebrar. E Padre Pio tentou avisar. Mas, como sempre, poucos ouviram, porque é mais fácil fechar os olhos do que encarar que o fim pode estar mais próximo do que imaginamos. Você já notou como o mundo mudou nos últimos meses? Pessoas boas adoecendo sem motivo, famílias se destruindo por dentro, gente perdendo a fé, como se a presença de Deus estivesse se apagando da terra. Mas ela não se apagou. Ela está esperando os que ainda creem, esperando os que ainda choram, mesmo calados,
esperando os que não se conformam com esse vazio. Padre Pio deixou avisos para esses, para os que sentem na carne que a guerra espiritual não é uma metáfora, é real, brutal e silenciosa. E já começou. Você pode achar que é só uma coincidência, que essas palavras apareceram por acaso, mas no fundo, sabe que não. Porque elas estão falando com você de uma forma que ninguém mais falou. Estão dizendo aquilo que você não conseguiu explicar nem para quem mais ama. Que essa dor que sente não é só sua, é o eco do que foi profetizado. É o sinal de que chegou o tempo de acordar, de abrir os olhos, porque o relógio está correndo e o que está por vir vai pegar muitos desprevenidos. Mas você não precisa ser um deles, não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. A profecia dizia, o mundo vai se tornar frio. As pessoas perderão a capacidade de se comover. As lágrimas dos inocentes não comoverão mais ninguém. Os sorrisos serão comprados e a verdade silenciada. E o medo tomará conta até dos que antes eram firmes. Você tem sentido isso? O medo de sair de casa, o medo de ligar a televisão, o medo de ver quem ama se afastar, adoecer, sumir. Esse medo não vem do nada, ele vem do espírito. Ele é o grito do invisível tentando te alertar que há algo que precisa ser visto agora, não depois. Agora, porque quanto mais você espera, mais a escuridão avança. Ela é lenta, sorrateira, ela não assusta de cara, ela adormece, e quando você percebe, já perdeu o que tinha de mais valioso: a fé, a esperança, a paz. Padre Pio sabia disso. Ele viu isso nos seus momentos de oração, viu nos rostos das almas que o procuravam. E ele deixou um presente para quem tivesse coragem de não ignorar. Um conteúdo forte, um conteúdo que não foi feito para qualquer um. Só para quem ainda sente, só para quem ainda ouve, só para quem, mesmo em silêncio, ainda clama. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Você não está sozinha e não está louca por sentir tudo isso. As mães estão chorando em silêncio pelos filhos que se perderam. Os maridos estão perdendo o brilho nos olhos. E as mulheres estão sentindo um cansaço que não vem do corpo. É da alma. É uma exaustão espiritual. Como se o mundo todo estivesse pesando em cima dos seus ombros. E isso é real. Está acontecendo. E ninguém está falando. Mas precisa ser dito. Essa dor tem um nome. E ela é o sinal. Sinal de que os tempos estão mudando. E você precisa estar preparada. As revelações deixadas por Padre Pio são como mapas, mas mapas que não mostram caminhos terrenos. Eles mostram direções para a alma, mostram como sobreviver quando tudo parecer perdido, como manter a fé quando a última vela se apagar, como escutar a voz de Deus no meio do barulho do mundo. E, principalmente, como proteger quem você ama. Porque o que vem por aí não vai avisar, vai chegar como um ladrão na noite, e só os que estiverem atentos vão resistir. Os outros vão ser levados pela dúvida, pelo medo, pela solidão. Mas você não precisa ser um desses. Você está ouvindo isso porque tem algo que precisa fazer. Porque sua fé foi escolhida, não para exibir, mas para sustentar. Alguém perto de você vai precisar da tua força em breve, e se você estiver fraca, ele cai. Então você precisa se alimentar da verdade agora, antes que não haja mais tempo, antes que essa chance desapareça, porque ela vai desaparecer, assim como tantas outras bênçãos que o mundo deixou passar por incredulidade. Não deixe isso acontecer com você. Não espere o milagre bater a porta. Vá até ele. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas.
mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora. Depois escreva: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Talvez hoje seja o último alerta. Talvez essas palavras estejam ecoando na tua mente porque seu coração já sabe que algo precisa mudar. Você tentou de tudo, já orou, já chorou, já implorou e agora chegou aqui. Porque há um propósito até no desespero. Ele serve para te empurrar para onde você devia estar desde o começo, perto de Deus. Mas não é qualquer proximidade. É profunda, é de joelhos, é com verdade. Porque o tempo da religiosidade vazia já passou. Agora é hora de se esconder nas promessas, de se revestir da palavra e de ouvir de verdade o que o céu está dizendo. Você sente que está sendo chamada. Não é só esse vídeo, não é só o título. É algo dentro de você que está gritando, pedindo, suplicando. Não por respostas fáceis, mas por direção, por socorro, por cura. E Padre Pio sabia que esse momento chegaria. Por isso, deixou algo preparado. Um material que fala direto ao coração, que revela, que cura, que liberta, mas que também confronta, que rasga, que faz ver. Você está pronta para isso? Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: amém, eu fui tocado por essa palavra. Você acha que tem tempo, mas não tem. E esse é o maior engano que está sendo espalhado, o de que dá para deixar para amanhã. Só que amanhã, talvez, já seja tarde demais, porque o que está se movendo no invisível não espera por indecisos. Não vai dar segunda chance para quem ignorou o sinal. Padre Pio falou sobre isso. Ele viu pessoas boas sendo enganadas porque estavam distraídas. Gente de fé tropeçando não por falta de crença, mas por falta de vigilância. E hoje, enquanto você lê isso, tem forças que estão tentando apagar sua chama. Bem agora, você sente aquele peso que chegou sem motivo, aquele cansaço que te suga mesmo quando tudo parece normal, aquela vontade inexplicável de desistir. Tudo isso é real, e você precisa saber disso. Não é apenas psicológico, não é só emocional, é espiritual, é a guerra invisível que está mais perto do que nunca. E o campo de batalha é dentro de você. O que você decide hoje pode selar o que virá amanhã. E se você ainda acha que tem como escapar sem escolher um lado, está enganada, porque a neutralidade já não é mais uma opção. Ou você desperta agora, ou será arrastada pela correnteza do engano. Padre Pio sabia que o engano viria como algo bonito, como promessas vazias, como conforto disfarçado de distração. E você já viu isso acontecendo. Pessoas que pareciam fortes, agora caídas, gente que tinha fé, agora vivendo no automático, famílias desfeitas, amizades partidas, igrejas cheias de corpos, mas vazias de espírito. Isso é o começo do que ele avisou. E se isso te dói, se isso te revolta, é porque você ainda tem algo que o mundo não conseguiu roubar, o espírito atento. E se ele ainda está em você, então tem uma chance, mas não por muito tempo. Esse livro digital de Padre Pio não é para os curiosos, é para quem está no limite. O link está no comentário fixado, mas são poucas unidades. Pegue agora, antes que acabe. Depois escreva: eu precisava disso e Deus me alcançou. A verdade é que ninguém virá te salvar se você mesma não der o primeiro passo. As revelações que estão escondidas no conteúdo deixado por Padre Pio não foram feitas para serem guardadas em silêncio. Foram feitas para despertar, para acordar corações que estão à beira da desistência. E não se engane, se você chegou até aqui é porque seu coração está na beira. Talvez ninguém saiba, talvez você tenha escondido bem, mas Deus viu. Ele viu o dia em que você pensou em parar de orar, o momento em que você pensou em se calar para sempre, mas Ele não deixou. Ele te trouxe até aqui.
E se você está pensando que isso é só mais um conteúdo entre tantos, pense de novo, porque há palavras que tocam por fora e há palavras que invadem por dentro, as que ardem, as que acordam, as que te tiram do chão. Essa é uma delas. Porque Padre Pio não escreveu para impressionar, ele escreveu para libertar. Ele escreveu para você, para esse momento, para essa dor específica. E mesmo que você ache que já ouviu tudo, te digo com toda clareza, você ainda não viu nada, mas está prestes a ver, se tiver coragem, se tiver fé, se tiver coração para suportar o que vai encontrar. E se eu te dissesse que há mensagens escondidas que só serão entendidas por quem já chorou escondido? Por quem orou em silêncio e mesmo assim continuou crendo? Você é uma dessas pessoas, então não pare agora, não ignore o que seu espírito está tentando te dizer, porque há um chamado vindo direto do céu, e você está ouvindo. Agora, Padre Pio avisou, agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois, perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé. Eu creio, Senhor. Você já percebeu como ultimamente tudo tem perdido o brilho? Como as coisas que antes te faziam bem agora parecem sem graça? Isso não é depressão. Isso é discernimento. Sua alma está sentindo que o mundo está em desequilíbrio, que o que era sagrado está sendo ridicularizado, que o que era errado está sendo exaltado. E se isso te incomoda, se isso te sufoca, é porque ainda há luz dentro de você. Mas preste atenção, essa luz precisa ser alimentada, e se não for, ela apaga. E quando apaga, o frio que vem depois é como a morte em vida. Você não pode permitir isso. Talvez você ache que já tentou de tudo, mas ainda não tentou o que realmente muda as coisas. Mergulhar nas verdades que foram escondidas, e por medo do que causariam. As revelações de Padre Pio não são fáceis de ouvir. Elas são fortes, incômodas, confrontadoras, mas são a cura, porque a verdade liberta, mesmo quando machuca. E hoje, mais do que nunca, o mundo precisa ser ferido pela verdade para acordar do sono da ilusão. E tudo começa com você, não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você consegue lembrar da última vez em que sentiu que sua oração foi ouvida? Ou melhor, você consegue lembrar da última vez em que orou com toda a alma, sem pressa, sem distração? Porque é esse tipo de oração que o céu está esperando. É esse tipo de fé que muda destinos, mas o mundo tem nos anestesiado. E quem não vigia, dorme. Dorme em pé. Dorme enquanto a tempestade vem. Dorme enquanto o inimigo avança. Mas você ainda pode despertar. E se está aqui, é porque ainda tem chance. E se tem chance, tem escolha. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva, Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Você já sentiu que Deus estava te testando? Que tudo o que estava dando errado era só para te quebrar, te moer, te reduzir a pó? Padre Pio disse que o pó é o ponto perfeito onde Deus reconstrói, porque o ego morre, a máscara cai, a alma se expõe. E é nesse momento que ele age. Mas muitos desistem antes disso. Desistem no meio do processo. Desistem quando a dor começa a mostrar sua face mais cruel. Mas você ainda não desistiu. E isso é sinal de que há algo grande te esperando depois da dor. Algo que vai fazer tudo valer a pena, mas para chegar lá você precisa enfrentar. Precisa entrar onde ninguém quer entrar, no quarto escuro da alma, onde estão os medos que você nunca contou para ninguém, onde moram as dúvidas que você finge que não sente, onde está aquele grito abafado que você sufoca todo dia. Padre Pio deixou uma luz para guiar nesse escuro. E essa luz está ali, esperando ser acessa. Só você pode decidir se vai buscá-la.
Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Deixe nos comentários: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. E agora, se você chegou até aqui, é porque sente que algo está se revelando dentro de você. Talvez seja a primeira vez em muito tempo que você está sendo tocada de verdade por palavras que não são só palavras, são sementes. E sementes germinam, mas precisam de solo fértil. Seu coração está pronto? Porque o que está por vir vai pedir tudo de você. Vai pedir fé quando tudo desmoronar. Vai pedir oração quando ninguém mais acreditar. Vai pedir firmeza quando o chão tremer. Mas você não está sozinha. Você foi escolhida para isso e foi avisada. Agora, cabe a você decidir o que fazer com esse aviso. Se você acha que já viu o suficiente, pare por um segundo e respire. Agora olhe ao seu redor. O que você vê? É só o que os olhos mostram? Ou existe algo por trás dessa normalidade aparente? Porque há um movimento acontecendo, silencioso, quase imperceptível, que está transformando tudo o que conhecemos. Uma força que não faz barulho, mas que já mudou lares, que já destruiu sonhos, que já afastou pessoas de Deus. E o mais perigoso, ela age exatamente quando você acredita que está tudo bem. É nesse momento que ela toma conta. Lentamente, dolorosamente, irreversivelmente, se você não acordar a tempo. Padre Pio sabia disso. Por isso ele dizia: o diabo é como um cão amarrado, só morde quem se aproxima. Mas o problema é que hoje estamos todos andando perto demais e ninguém percebe, porque o mal não se apresenta mais como antes. Ele vem como conforto, como distração, como rotina. Ele se esconde em vícios que você finge que controla. Ele aparece naquele pensamento que você evita confrontar. Ele sussurra: relaxa, amanhã você ora. Depois você se confessa. Semana que vem você volta para a igreja. E assim, dia após dia, ele vai te afastando. E quando você perceber, já não sente mais nada. E é por isso que essas palavras estão te causando desconforto. Porque elas estão te tirando desse sono espiritual. Porque elas estão mexendo em feridas que você tentou esquecer. Mas são essas feridas que te conectam com a verdade. A dor não é o problema é ignorá-la. Porque toda dor tem algo a dizer. Toda lágrima é um alerta. E você está sendo alertada agora. Não ignore isso, não jogue fora essa chance, porque ela pode ser a última antes de tudo desabar de vez. Você já pensou em como tudo está mais rápido? Como os dias parecem escapar pelos dedos? Isso também não é coincidência. O tempo está sendo encurtado. As oportunidades estão desaparecendo. E só quem estiver desperto vai conseguir entender o que realmente está acontecendo. Porque quando o céu fala, ele não grita, ele sussurra, e só ouve quem silencia tudo por dentro. E se você está escutando isso agora com o coração aberto, parabéns. Você está ouvindo. Agora falta obedecer. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Talvez você esteja se perguntando: mas por que comigo? Por que justo eu fui escolhida para carregar tudo isso? A resposta é simples. Porque você aguenta. Porque Deus te conhece melhor que você mesma. Porque enquanto outros se perdem na superficialidade, você ainda se importa. Você ainda sente. E o mundo precisa de pessoas como você agora. Precisa de quem ainda ora de olhos fechados e coração aberto. De quem ainda acredita que existe algo além do que os olhos veem. Você é necessária, mas precisa estar preparada. E é por isso que essa mensagem chegou até você. O que Padre Pio escreveu não é conteúdo para alimentar curiosos. É armadura para quem está indo para a guerra. E essa guerra não será vencida com força. Será vencida com fé, com joelhos no chão,
com verdade. E é exatamente isso que tem faltado. Gente verdadeira, gente que não se vende, que não se rende, que não negocia princípios, gente que, mesmo cansada, ainda se levanta de madrugada para orar pelos filhos, gente que ainda acredita que Deus fala, que Ele escuta, que Ele responde, mesmo no silêncio, mesmo na dor. Você é essa pessoa? Então continue, porque ainda tem mais. E o que vem agora não é leve, é verdade crua. É como um espelho que mostra tudo o que você evitou encarar por anos. Mas é também libertador, porque a verdade, quando aceita, cura. E você não está aqui por acaso. Algo está sendo restaurado dentro de você nesse momento. Algo que estava adormecido. E essa restauração vai doer, mas também vai te preparar. Porque o que vem aí não é brincadeira, não é teoria. É real, é espiritual, é urgente. Padre Pio deixou alertas e orações para os dias de purificação. E estão no livro digital que coloquei no comentário fixado. Só baixe se precisa de um milagre urgente. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: essa oração foi feita para mim. Há muitas pessoas vivendo um desespero silencioso, que sorriem por fora, mas estão despedaçadas por dentro. Talvez você seja uma delas. Talvez tenha feito de tudo para manter a pose, mas sua alma está em frangalhos. Deus vê isso e Ele quer restaurar. Mas para isso, você precisa abrir mão do controle. Precisa entregar. E esse é o maior desafio de todos. Deixar Deus fazer do jeito dele. Porque Ele não vem para melhorar sua vida. Ele vem para quebrar tudo e refazer. Do zero. E isso dói, isso assusta, mas isso salva. E se eu te dissesse que há coisas sendo preparadas agora mesmo no invisível só para você? Que há portas que só vão se abrir quando você der esse passo de fé? Que há curas, respostas, recomeços esperando por essa decisão? Você acredita? Porque a fé só ativa o milagre quando é colocada em prática. E o primeiro passo é crer, o segundo é agir. E o terceiro é esperar com confiança. Você está pronta para isso? No comentário fixado deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Pegue o seu agora e diga: amém, que essa palavra floresça em mim. Lembre-se, não existe vitória sem renúncia. Não existe ressurreição sem cruz. E por mais que doa, é esse o caminho. Mas você não vai andar sozinha. Deus já está à sua frente, e Ele está usando essa mensagem para te puxar de volta, para te lembrar de quem você é, de onde veio e de quem nunca te abandonou. Mesmo quando você duvidou, mesmo quando você se perdeu, mesmo quando você gritou com Ele no escuro, Ele estava lá, em silêncio, esperando você voltar, e agora você voltou, mas ainda não acabou. E se você ainda está aqui, é porque dentro de você ainda pulsa uma verdade que o mundo tentou calar. Uma força que não vem da carne, nem da lógica, mas da dor que você aprendeu a suportar em silêncio. Porque enquanto tantos falam sobre fé, poucos a vivem. E você viveu. Talvez chorando no banheiro para ninguém escutar. Talvez orando baixinho enquanto todos dormiam. Talvez gritando com o olhar porque sua voz já não tinha força, mas Deus ouviu. E por isso essas palavras estão chegando até você, porque é chegada a hora, não de desistir, mas de lutar a guerra que você nasceu para vencer. Você acha que sabe o que vem por aí? Você não sabe. Ninguém sabe. Mas há quem esteja sentindo uma inquietação sem nome. Uma agitação no espírito, uma impressão de que algo está para acontecer. Padre Pio descreveu isso. Disse que os últimos tempos seriam marcados não apenas por tragédias, mas por um silêncio espiritual tão profundo que faria até os mais firmes questionarem sua fé. Um tempo onde o mal se tornaria comum e o bem seria ridicularizado. E olhe à sua volta. Está acontecendo e ninguém está pronto, mas você precisa estar, porque se você não se levantar agora, ninguém vai fazer isso por você.
Você tem sido âncora para sua família, mesmo quando está se afundando por dentro. Você tem sustentado pessoas com suas orações, mesmo quando mal tem forças para orar. Você tem oferecido amor, mesmo com o coração em pedaços. Isso não é fraqueza. Isso é sinal de que você foi escolhida para suportar, para proteger, para lutar. Mas até os escolhidos precisam se alimentar. E o que foi deixado por Padre Pio não é só uma mensagem, é alimento espiritual para quem está morrendo por dentro. Não pense que isso vai ser fácil. Não pense que, depois de ouvir tudo isso, sua vida vai mudar num passe de mágica. Deus não trabalha com mágica, Ele trabalha com processos. E todo processo tem dor. Toda lapidação tem cortes, toda cruz tem peso, mas também tem glória, e o que te espera depois dessa escuridão é maior do que você pode imaginar. Mas só vai ver quem continuar. Só vai viver quem suportar até o fim. Não largue agora. Não fuja agora, porque o próximo passo pode ser o que muda tudo, Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio. Senhor, sabe por que você sente que está carregando um peso que ninguém entende? Porque está mesmo. Você foi marcada por algo que o mundo não reconhece. Você foi separada, escolhida, não porque é melhor, mas porque é sensível, e Deus só pode falar com quem sente. Por isso dói tanto. Por isso você se emociona com o que ninguém mais vê. Por isso você chora, ouvindo palavras que os outros ignoram. Isso é sensibilidade espiritual. Isso é a marca dos que foram chamados para suportar. E agora, mais do que nunca, sua sensibilidade precisa ser protegida, porque o mundo está ficando insensível e os sensíveis estão sendo esmagados. Mas há um refúgio, um lugar secreto, um esconderijo espiritual preparado para os tempos de tribulação. E você está sendo convidada a entrar nesse lugar, não com o corpo, mas com a alma. E a chave está nas revelações deixadas por Padre Pio. Porque ele não escreveu para impressionar. Ele escreveu para alertar, para preparar, para despertar os que ainda conseguem sentir. E se você está aqui, é porque você sente. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você sabe o que é pior do que sofrer? É sofrer e achar que está sozinha, que ninguém entende, que ninguém escuta, que ninguém vê. Mas Deus vê, sempre viu. E Ele permitiu esse momento de dor não para te destruir, mas para te posicionar. Porque só quem passa pelo fogo entende o valor da chama. Só quem sangra entende o valor da cura. E você, que já sangrou tanto, está prestes a entender o valor da restauração. Mas preste atenção, não será uma restauração qualquer. Será completa. Dolorosa, sim, mas transformadora. Porque Deus não te quer remendada, Ele te quer nova. E para isso, Ele precisa rasgar tudo. Precisa arrancar o que ficou podre por dentro, precisa expor feridas antigas, precisa limpar. E você precisa permitir, mesmo com medo, mesmo tremendo, mesmo sem entender, porque no final você vai olhar para trás e ver que a dor valeu, que o deserto era necessário, que o silêncio era proteção. Este livro, no primeiro comentário, não é comum, é um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. E se eu te dissesse que há um exército sendo levantado nesse momento, um exército de almas machucadas, mas decididas, um exército de mães que oram, de pais que jejuam, de filhos que não desistiram. E você faz parte disso. Você está sendo convocada, mas não com uniformes, com fé, com lágrimas, com verdade.
O mundo precisa ver que ainda existe luz, e essa luz está em você, mesmo fraca, mesmo vacilante. Ainda está aí. E se você deixar, Deus vai reacender, mas você precisa decidir agora. Não amanhã, não depois, agora. Porque o inimigo não descansa, ele não tira folga, ele age na dúvida, ele age na distração, ele age quando você pensa que ainda tem tempo. Não tem. O relógio está correndo e você está sendo chamada de novo. Pela última vez. Talvez. Só Deus sabe. Mas você sabe que não pode ignorar mais. Algo em você está gritando. E você precisa responder. Esse livro que deixei no comentário foi reservado para quem está no limite da fé. São poucas unidades e vão desaparecer rápido. Pegue o seu agora. Se você está precisando de um milagre hoje, deixe nos comentários, escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Você já teve a sensação de estar perdendo tudo? Como se, aos poucos, a vida fosse tirando pedaço por pedaço de você. E mesmo tentando ser forte, algo dentro de você estivesse desmoronando? Isso tem um nome: esvaziamento. E antes de Deus encher, ele esvazia. Ele tira tudo o que não serve mais. Ele quebra estruturas antigas. Ele derruba fortalezas emocionais que te impedem de crescer. E é exatamente isso que está acontecendo com você. Não é o fim, é o início de algo novo. Mas só quem entende o processo permanece. E você está permanecendo, mas ainda tem mais. Ainda tem palavras que precisam ser ditas. Verdades que precisam ser expostas, mentiras que precisam ser quebradas, correntes que precisam ser partidas, feridas que precisam ser curadas, e tudo isso está prestes a acontecer, aqui, agora. Mas você precisa continuar. E se você acha que chegou ao limite, saiba que não está sozinha. Porque muitas pessoas, agora mesmo, estão sufocadas em silêncio. E sabe o que mais dói? É que, aos olhos dos outros, parece que está tudo bem. A casa está de pé, os compromissos estão sendo cumpridos, os sorrisos continuam sendo distribuídos. Mas por dentro, o cansaço virou um abismo, e cada noite é uma batalha para não se perder de vez. Padre Pio sabia disso. Ele disse que viria um tempo em que o cansaço da alma seria tão grande que nem o descanso físico conseguiria aliviar. Você sente isso, um esgotamento que não passa com sono, que não melhora com distrações. E sabe por quê? Porque o que você está enfrentando não é físico, é espiritual, e nenhum remédio, nenhum conselho humano pode curar uma guerra que acontece dentro da sua alma. Só a verdade pode fazer isso. Só a luz pode invadir essa escuridão. E essa luz existe, mas ela só entra onde há espaço. E o problema é que muitos estão tão cheios de medo, de raiva, de mágoas, que a luz não encontra por onde entrar. Mas há esperança, e a prova é que você ainda está aqui, lendo, chorando por dentro, talvez por fora, mas viva, ainda respirando, ainda lutando. E isso é o que te diferencia, porque muitos já desistiram, muitos já aceitaram viver com dor, mas você está buscando algo que talvez nem saiba nomear, mas que reconhece quando sente. E agora está sentindo um chamado, uma agitação espiritual, uma voz sem som, mas que fala direto com a alma, e essa voz está dizendo: volta, volta para onde a fé começou. Volta para quando orar fazia sentido. Volta para quando a presença de Deus te fazia tremer. Volta antes que não haja mais caminho, porque o tempo está escorrendo, e os que não voltarem vão se perder. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Há pessoas hoje presas em ciclos que parecem não ter fim. Rejeição, solidão, doenças, perdas, medo, ansiedade. E a pergunta que ecoa é sempre a mesma:
Por que comigo? A resposta muitas vezes não vem. E quando vem, dói. Mas precisa ser dita. Há batalhas que só acontecem com quem carrega um propósito maior. Não se luta contra quem não ameaça. E você é uma ameaça. Uma ameaça contra o sistema de trevas que quer destruir sua família, sua mente, sua fé. Por isso a luta é tão intensa. Por isso a pressão não para. Porque se você cair, outros vão cair junto. Mas se você ficar de pé... se você ficar de pé, muitos serão salvos através da sua vida. E é isso que o inimigo quer impedir. Mas ele não vai conseguir. Porque Deus não permite uma luta sem entregar também a armadura. E sua armadura está sendo entregue agora. Através da verdade. Através da dor. Através desse chamado. E você sabe disso. Porque seu coração está queimando agora. Esse livro que deixei no comentário foi reservado para quem está no limite da fé. São poucas unidades e vão desaparecer rápido. Pegue o seu agora. Se você está precisando de um milagre hoje, deixe nos comentários. Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Você sabe o que mais afasta as pessoas da fé? Não é a dúvida. É a indiferença, e essa indiferença vem quando o sofrimento se torna normal, quando a dor se instala e ninguém mais reage, quando as lágrimas já não doem, porque se tornaram parte do cotidiano. Isso é perigoso, é o que Padre Pio chamava de sono da alma, e você não pode se dar ao luxo de dormir agora, porque quem dorme, perde, e quem perde pode não ter outra chance. Não espere, envie para 3 contatos. Do WhatsApp e escreva amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você, mas se ainda há sensibilidade em você, ainda há vida, ainda há espírito, ainda há fogo, mesmo que pequeno, mesmo que quase apagando, e Deus é especialista em reacender brasas quase mortas. Ele não se importa com o tamanho da sua fé agora. Ele só quer saber se ela ainda existe, porque se existe, então o impossível ainda pode acontecer. E ele vai acontecer, não por você, mas apesar de você. Porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os que escolhe. E você foi escolhida. Você já percebeu que ultimamente tudo tem perdido o sentido? Coisas que antes te faziam bem, agora parecem vazias. Isso não é depressão, isso é discernimento. Deus está te mostrando que nada do que é terreno preenche o que é eterno. Sua alma está pedindo algo mais, algo profundo, algo real. E esse algo está nas verdades que estão sendo reveladas agora, nas palavras que Padre Pio deixou, na unção que repousa sobre essa mensagem. Você sente isso, não entende tudo, mas sente, e é isso que importa. Padre Pio deixou alertas e orações para os dias de purificação, e estão no livro digital que coloquei no comentário fixado. Só baixe se precisa de um milagre urgente. São poucas unidades. Pegue agora, antes que acabe. Depois escreva. Essa oração foi feita para mim. Muitas pessoas estão perdendo a alma tentando salvar a aparência. Estão bonitas por fora, mas podres por dentro. Estão cheias de coisas, mas vazias de paz. Estão cercadas de gente, mas morrendo de solidão. Você conhece alguém assim? Ou talvez seja você. Mas há um caminho de volta. Um caminho que exige coragem, que exige renúncia, que exige fé. Não muita, só o suficiente para dar o primeiro passo. E você já está dando esse passo agora, ao continuar aqui, ao não fechar essa mensagem, ao permitir que essa dor seja tocada pela verdade. E essa verdade é: Deus ainda está te esperando. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Você ainda vai entender por que passou por tudo isso.
ainda vai enxergar sentido na dor, ainda vai ver flores nas cicatrizes, mas para isso precisa continuar, porque o fim da estrada não vem para quem para no meio, só vê o milagre quem segue andando mesmo sangrando. E se tem uma coisa que Padre Pio ensinou, foi isso: quanto maior a provação, maior o milagre. E o seu milagre está a caminho, mas ele precisa de um último passo de fé. E você sabe exatamente qual é esse passo, e esse passo, tão simples e ao mesmo tempo tão profundo, é dizer sim. Sim para Deus. Sim para o chamado. Sim para o processo. Porque negar agora seria como fechar a única porta que ainda pode te salvar. Não é exagero, é urgência. E você sente isso. Cada palavra que leu até aqui mexeu em algo que estava guardado há anos dentro de você. Um choro preso, uma oração interrompida, uma fé que você pensava estar morta, mas só estava dormindo, até agora. Você ainda está aqui porque sabe, porque sente, porque há algo que pulsa em você, mesmo que o mundo inteiro diga o contrário. E é esse algo que vai te manter de pé. Não importa quantos te abandonaram, não importa se zombaram da sua fé, não importa se você mesma já duvidou de Deus. O que importa é que você voltou, que você está ouvindo, que você está prestes a tomar uma decisão que pode mudar tudo. Porque Deus não precisa de muito para fazer um milagre. Ele só precisa de um coração disposto. E o seu está. Quebrado, sim, mas disposto. Ferido, sim, mas ainda pulsando. E isso basta. Porque os grandes milagres começam nos lugares mais improváveis. Padre Pio sabia disso. Ele viu isso centenas de vezes em sua vida. Gente destruída por dentro, restaurada diante do altar. Vidas que pareciam perdidas, renascendo da fé. E se aconteceu com eles, pode acontecer com você também. Mas você precisa aceitar, precisa abrir mão do controle, precisa soltar o que já deveria ter soltado há muito tempo. Porque não se pode segurar a bênção com as mãos ocupadas com o passado. Não dá para caminhar para frente olhando pelo retrovisor. E Deus está dizendo agora: deixa, confia, entrega. E você sabe que é a hora, mesmo que doa, mesmo sem saber o que vem depois. Porque o que vem depois é milagre. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Talvez você não entenda tudo ainda. Talvez tenha dúvidas, mas fique com isso, você não chegou até aqui por acaso. Há milhares de pessoas que nunca ouvirão essas palavras, mas você ouviu. E isso significa algo. Isso é um sinal. Não ignore. Não trate como mais um conteúdo. É mais do que isso. É uma resposta. É uma convocação. É um alerta. É a mão de Deus se estendendo no seu escuro e dizendo: eu ainda estou aqui. Você passou por dores que ninguém imagina. Chorou lágrimas que ninguém viu. Mas cada uma delas foi recolhida. E agora elas estão voltando como sementes. Sementes de milagre, de cura, de restauração. Mas só floresce para quem continua. E você está aqui, continuando. Então se prepare, porque o novo está mais perto do que nunca. Padre Pio não deixou essas mensagens para causar medo em vão. Ele deixou porque sabia. Sabia que muitos iriam fraquejar, que o mundo tentaria calar os escolhidos, que a dor seria tanta que muitos largariam a fé. Mas ele também sabia que haveria os que não desistiriam, os que mesmo tropeçando se levantariam, os que seriam luz na escuridão. E você é um desses. No comentário fixado deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente. Mas não ficará ali por muito tempo. Pegue o seu agora e diga Amém, que essa palavra floresça em mim. E se você ainda sente medo, tudo bem. O medo é humano, mas a fé é divina. E onde há fé, o medo não reina. Ele pode até bater, mas não entra, porque a fé fecha a porta, a fé protege, a fé fortalece. E é isso que Deus está fazendo com você agora.
Ele está reconstruindo sua fé. Peça isso a Ele hoje, mesmo que a voz falhe, mesmo que as palavras não saiam. Diga: Senhor, reacende a minha fé. E Ele vai fazer. Você ainda vai olhar para tudo isso e entender. Vai olhar para o passado e sorrir. Vai olhar para as cicatrizes e agradecer. Porque vai perceber que foi justamente essa dor que te levou ao seu propósito, que foi esse deserto que te ensinou a confiar, que foi esse silêncio que te ensinou a ouvir Deus. E quando esse dia chegar, você não vai mais duvidar. Você vai crer, vai declarar, vai ser testemunho. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois, volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Agora respira fundo. Deixa essa palavra entrar. Fecha os olhos por um instante e sente. Sente o que está acontecendo aí dentro. Isso não é emoção, é presença. É Deus te abraçando por dentro. É o céu tocando o que ninguém mais toca. É cura, é amor. É fé viva, e se você chegou até aqui, é porque foi marcada, não apenas por esse vídeo, mas pelo Espírito que pairou sobre ele, porque a voz que falou com você agora não foi só a minha, foi a voz de quem te criou, e ela está dizendo: eu não te esqueci, você é minha, e o que eu tenho para você ninguém pode impedir, então fique em paz. Mesmo no meio da tempestade, fique firme. Mesmo sem entender tudo, fique na fé. Mesmo que tudo diga para desistir. Porque o que está por vir é maior do que tudo o que passou. Maior que a dor, maior que o medo, maior que a dúvida. E se essa mensagem falou com você, compartilhe. Porque o que Deus te deu não é só para você. É para tocar outras vidas também. Almas que estão esperando por um sinal, por uma palavra, por uma chance. E agora prepare seu coração, porque no próximo vídeo, revelações ainda mais fortes serão liberadas. Palavras que vão sacudir sua alma, verdades que vão te libertar, porque o céu ainda não terminou de falar com você. Isso foi só o começo. Clique no próximo vídeo e venha descobrir o que mais Padre Pio revelou. Antes que seja tarde demais. Deus te abençoe e que essa palavra floresça em você. Amém.